O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou na tua casa, porque também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tua palavra é luz, é liberdade. Tua palavra é vida. Tua palavra é verdade. Tua palavra é luz, é liberdade. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, caríssimo povo de Deus, como mencionei no princípio desta celebração, com grande graça nos reunimos nesta noite na casa do Senhor, para nos colocarmos na sua presença com o coração cheio de gratidão pelas bênçãos rotineiramente, diariamente derramadas sobre a nossa vida, as bênçãos derramadas sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Com grande alegria é podermos chegar na casa do Senhor e dizer: meu Deus, muito obrigado por eu estar aqui na tua presença. Neste dia 19, quando nós mensalmente nos reunimos aqui para louvar a Deus sobre o patrocínio do nosso padroeiro São José. Nós nos deparamos, com a liturgia de hoje, e na primeira leitura ele narra a história de Eleazar. Eleazar, um homem íntegro, já de idade avançada, e que era um dos principais doutores da lei. Aquele que também diariamente se colocava na presença do Senhor, que cumpria rigorosamente os mandamentos do Senhor,
que em sua época um dos principais mandamentos era não comer carne sacrificada aos ídolos e, de modo particular, não comer carne de porco, pois, segundo a tradição, segundo a cultura, segundo a religião, a carne de porco era uma carne impura. Era uma carne impura, que não deviam comer aqueles que eram obedientes às santas leis de Deus. E na sua época, o povo, muito parecido com os tempos atuais, se afastaram das leis de Deus, se afastaram das leis sacras, das leis sagradas. E o rei, aquele que também deveria cumprir as leis sagradas, publicou um decreto em que não mais que poderiam comer carnes sacrificadas aos ídolos. E aliás, ele matava, fazia um banquete ímpio, um banquete impuro, e fazia com que todos os seus súditos, todos aqueles que estavam ali, comessem essas carnes impuras. Mas Eleazar, mantendo-se firme na sua fé, mantendo-se firme nas santas leis, ele, de livre e espontânea vontade, disse: eu vou morrer, eu me entrego de livre e espontânea vontade, mas em minha boca não provará carne sacrificada aos ídolos. Eu não desobedecerei de forma alguma, em hipótese alguma, as sagradas leis do Senhor. E ele diz no versículo 28, ainda deixarei aos jovens o nobre exemplo de como se deve morrer, com entusiasmo e generosidade, em cumprimento às sagradas leis do Senhor. Caríssimos irmãos, o tempo em que nós estamos vivendo, ele não é muito diferente do tempo em que viveu este grande homem de Deus, Eleazar. Os nossos governantes, os nossos magistrados, diariamente sancionam as leis contra a santa doutrina da nossa igreja, contra as próprias leis de Deus. Não é muito difícil nós nos encontrar com situações rotineiras do dia a dia, em que se é transgredido as santas leis de Deus, e a sociedade pagã encara como natural, como normal. Nós podemos citar alguns exemplos, como a castidade. O pecado contra a castidade, ele não deixou de existir, mas os nossos jovens, ele não mais tem temor ao pecado, ao pecar contra a castidade. Comentávamos nós no encontro do ciclo do ECC, que de um número muito pequeno de jovens que se casam virgens, porque pecar contra a castidade não é mais imoral. Até pouco tempo atrás, se um jovem tivesse uma relação sexual com uma outra jovem, os pais eram os primeiros a conversarem entre si e dizer: vamos realizar o casamento dos nossos filhos, porque eu não quero na minha família uma filha impura. O termo usado na época, mexida, bolida. O seu filho buliu, mexeu com a minha filha. Porque para a família era imoral ter uma filha assim mexida dentro de casa.
Mas eu ouvi hoje, há pouco tempo, com estes ouvidos, que a terra há de comer um dia, uma mãe aconselhar a filha a se juntar para fazer um test drive. Se desse certo, se fosse bom, posteriormente casaria. O pecado da castidade, ele deixou de ser imoral, mas ele não deixou de ser pecado. E as crianças e os jovens que estão aqui presentes, tomemos como exemplo este homem que preferiu morrer dignamente do que viver indignamente. Outra ação concreta e tida como não muito ilegal nos nossos dia a dia, mas não deixou de ser pecado, a questão do aborto. Se a jovem, por consequência do pecado contra a castidade, vier a conceber um filho, ela pode procurar uma clínica legalmente habilitada e retirar a vida que está gerando dentro de si, porque ela não será mais presa pelas leis dos homens, mas diante das leis de Deus, ela irá prestar conta. E eu vou pegar um versículo 6. E ainda que eu escapasse por um momento ao castigo dos homens, transgredindo assim as sagradas leis do Senhor, eu não poderia, nem vivo nem morto, fugir das mãos do Todo-Poderoso. Pensemos nisso, amados irmãos. Não é porque a sociedade diz que não é imoral, que não é ilegal, que não deixa de ser pecado, que não deixe de estarmos transgredindo as santas leis do Senhor. O salmista, ele faz uma oração pessoal, individual, em um momento em que as leis dos homens transgride as leis de Deus e leva injustiça para com a sociedade. Nos coloquemos sempre na presença do Senhor, pedindo a Ele o dom da obediência às suas leis. Nos coloquemos em oração, suplicando a Ele o dom da obediência. São Paulo, aliás, o Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 29, ele diz: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O mundo em que nós estamos inseridos, ele prega aquilo que é contrário ao que as leis santas e sagradas do Senhor nos ensina. Caminhar nas leis santas do Senhor nos conduz à vida eterna, mas obedecer às leis dos homens, mesmo que aumente, que mantenha por um só dia a nossa vida aqui na terra, mas nós não escaparemos da morte eterna. Pensemos nisso, amados irmãos e irmãs. Eu poderia citar aqui outras situações do nosso dia a dia, que para a sociedade é normal, não nos leva à imoralidade, não nos leva à vergonha diante dos homens, mas que nos escandaliza diante do nosso Deus, todo Criador, todo Poderoso,
que nos criou à sua imagem e semelhança. Aprendamos com os grandes homens narrados nas Sagradas Escrituras. Eleazar é um deles. Preferiu morrer dignamente do que viver indignamente diante da sociedade. Abraão foi obediente a Deus e foi vitorioso no final. Moisés, obediente a Deus, chegou à terra prometida. Noé, obediente a Deus, salvou a sua vida, salvou a sua família, e por sua ação o mundo foi novamente povoado, foi novamente habitado. Dentre tantos outros homens, personagens que foram obedientes às sagradas leis, que foram contrário ao que a sociedade de sua época pregava, e no final puderam cantar o hino da vitória. A nossa caminhada enquanto filhos e filhas de Deus aqui na terra é nos prepararmos para também um dia louvarmos a Deus face a face nos céus. E para concluir, caríssimos irmãos e irmãs, um outro personagem que, embora tenha uma vida de pecado, tenha vivido uma vida de desonestidade, mas a partir do encontro pessoal com Jesus Cristo, ele pôde se redimir e transformar a sua vida. Ah, Rodrigo, a minha vida anda longe de parecer a vida de Eleazar. Eu sou muito mais um Zaqueu. Zaqueu era cobrador de imposto, era rico, mas não importando a sua condição de vida, ele sabia que a partir da sua fé e da pessoa de Jesus Cristo, de quem ele havia ouvido falar, ele poderia ter uma vida nova, e assim aconteceu. Jesus, passando por sua cidade, ele, embora sendo um homem pequeno de estatura, mas maior do que as suas limitações, era a sua vontade de vencer, era a sua vontade de encontrar-se com Jesus, a quem o libertaria da sua condição. Jesus, ao passar por baixo da árvore onde ele estava, disse: desce, que hoje eu devo hospedar-me em sua casa. E a partir daquele encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, ele pôde converter-se e mudar de vida. Jesus não precisou dizer: eu te liberto. Jesus não precisou realizar ação alguma para a conversão de Zaqueu. Só o fato de ele ser um homem de fé, mesmo sabendo da sua condição de pecador, e a partir do encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, ele pôde converter-se e mudar de vida. Quando Jesus entrou em sua casa, ele apenas exclamou: Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Tudo aquilo que eu construí até hoje, todos os meus recursos, eu irei distribuir, eu irei dar a metade aos pobres. E Jesus, voltando-se para ele, disse: Zaqueu, hoje a salvação entrou na tua casa, porque tu também és um filho de Abraão.
Abraão foi obediente a Deus, e pela fé de Abraão, hoje nós podemos dizer que temos fé. Abraão, o pai da fé. Pela fé de Abraão e pela obediência de Zaqueu, nós estamos aqui também buscando compreender as Sagradas Escrituras, para nos colocarmos também, embora na condição de pecadores, mas buscando obedecer a Jesus, as suas leis, o seu mandamento, o mandamento do amor. Professor Filipe de Aquino diz que sem amor é impossível chegarmos à obediência. Amor às Sagradas Escrituras, amor a Deus, amor ao próximo, amor à igreja, amor. O amor é a base da obediência às santas leis. São Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele diz: eu posso ter a fé capaz de transportar montanhas, mas sem amor nada faço. Eu posso ter o dom das profecias, das línguas, mas sem amor de nada adianta. O amor, buscai as coisas do alto em primeiro lugar, por amor. É o amor a Deus, repito, que nos levar à perfeita obediência às suas leis. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar aqueles que estavam perdidos. Nós podemos ter caminhado por caminhos tortuosos, por caminhos de desobediência, pelo caminho do pecado. Mas assim como Zaqueu, a nossa esperança, a nossa força está a partir do amor a Jesus Cristo e do encontro pessoal com Ele. Busquemos, amados irmãos e irmãs, em cada situação da nossa vida, nos encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo, do amanhecer ao entardecer. Busquemos estar em constante oração, pedindo a esse Jesus libertador, a esse Jesus salvador, que nos conceda sempre, sempre a força do Espírito Santo, e que esta força nos leve à obediência da palavra de Deus, à obediência do Santo Evangelho. Que o Espírito Santo, que conduziu a Jesus à perfeita obediência, dando-se na cruz por cada um de nós, nos conduza também na nossa caminhada, na nossa estrada enquanto peregrinos, a obedecer também os santos mandamentos, as santas leis de Deus. Que as leis dos homens jamais possam suprir, possam nos fazer desobedecer às leis de Deus. Repito o que nos diz os Atos dos Apóstolos: é melhor obedecer a Deus que aos homens. Guardemos isso, amados irmãos, em nossos corações, para a nossa vida. Busquemos a cada dia, com a força, com a graça, com a unção do Espírito Santo, nos colocar como filhos amados e obedientes às sagradas leis do Senhor. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.